Olá! Vamos mergulhar hoje numa das promessas assim mais antigas e importantes das Escrituras, a profecia sobre quem seria o herdeiro do trono do rei Davi. Sabe, é uma história fascinante sobre um reino, uma promessa e, claro, um rei que foi esperado por séculos e séculos. A nossa análise começa com um grande mistério. Um trono real, o de Davi, ficou vago. Mas as profecias diziam que um dia o herdeiro de direito voltaria para reivindicar o que era seu. Durante séculos, a pergunta era sempre a mesma: quem é essa pessoa? Vamos seguir as pistas? Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender essa busca pelo herdeiro, primeiro a gente precisa entender o porquê de o trono estar vazio. E tudo se resume a um decreto divino e uma coroa que foi removida. Olha só, o profeta Ezequiel descreve um momento super dramático. Por causa da desobediência do último rei, a coroa é retirada. O trono é, de certa forma, virado de cabeça para baixo. Mas o ponto crucial, a virada de chave, está no final. A promessa de que a coroa seria guardada para aquele a quem pertence de direito. Dá para imaginar a tensão, uma promessa que ficou literalmente suspensa no ar por séculos. E essa espera, olha, não ia ser curta não. O profeta Osés confirmou isso dizendo que Israel ficaria muitos dias sem rei. Então não era um vácuo de poder temporário, mas um longo período já profetizado que preparava o palco para a chegada do verdadeiro herdeiro. Então beleza, o trono estava vazio e um herdeiro era esperado. Mas como alguém conseguiria reconhecê-lo? É exatamente aqui que a nossa investigação começa. Os profetas antigos, eles não deixaram o futuro ao acaso, não. Eles forneceram um conjunto de pistas bem claras. A gente pode pensar nessas profecias como um perfil detalhado, quase uma planta baixa da identidade do rei prometido. Cada profecia adiciona uma nova característica, sabe? Construindo uma imagem cada vez mais nítida de quem procurar. Vamos dar uma olhada nessas pistas juntos? A primeira grande pista vem do profeta Isaías. Ele diz que o herdeiro nasceria como uma criança, um menino, e mais, que o governo dele seria um governo de paz sem fim, e ele seria chamado de príncipe da paz, reinando especificamente, olha só, sobre o trono de Davi. Aí vem o profeta Jeremias e adiciona outra camada nessa imagem. Ele chama o herdeiro de renovo de justiça de Davi. Isso confirma duas coisas muito importantes. A linhagem real, ou seja, ele tinha que ser da família de Davi, e o caráter do governo dele, que seria marcado pela justiça. Então, vamos montar aqui o perfil do suspeito. As pistas proféticas desenham uma imagem bem clara. Um descendente de Davi que nasceria como uma criança. Seu título seria Príncipe da Paz, e seu governo traria justiça e paz sem fim. Com esse perfil em mãos, a nação de Israel ficou esperando. Séculos e séculos se passaram com base nessas promessas. O trono continuava vazio, mas a esperança, essa continuava viva. E então a gente chega ao momento crucial da nossa história, o clímax de toda essa busca. A pergunta que ecoou por tantas gerações estava prestes a ser respondida. E não foi num palácio, nem num campo de batalha. Foi numa conversa simples entre um anjo e uma jovem chamada Maria. A resposta viria de onde menos se esperava. E aqui, o mistério se resolve. As palavras do anjo Gabriel a Maria são como a peça que faltava no quebra-cabeça, conectando todas as pistas. Ele anuncia que o filho dela, Jesus, receberia o trono de Davi. A promessa antiga finalmente encontrou seu destinatário. O herdeiro foi nomeado. A promessa foi feita, mas e a reivindicação? Uma coisa é ser nomeado o herdeiro, outra bem diferente ao próprio herdeiro e seus seguidores confirmarem essa identidade. Vamos ver como isso se desenrola a partir de agora. O próprio Jesus falou sobre o seu futuro no trono. Ao responder a Pedro, ele não negou sua realeza. Pelo contrário, ele falou de um tempo em que se sentaria no trono da sua glória, confirmando seu papel e até prometendo um lugar para seus seguidores nesse reino. Depois da ressurreição de Jesus, seus primeiros seguidores, como o apóstolo Pedro, fizeram essa conexão de forma muito clara. Pedro argumenta que aquele juramento de Deus a Davi sobre um herdeiro em seu trono foi cumprido na ressurreição de Jesus. Para eles, a ressurreição era a prova definitiva de que Jesus era o Cristo, o Messias, o herdeiro profetizado. Isso tudo nos leva a uma pergunta bastante lógica. Se Jesus é o rei, por que aquele reino de paz e justiça não foi estabelecido na terra naquela época? A resposta, segundo as Escrituras, está numa missão que se desdobra em duas fases bem distintas. A resposta está em 2 atos. Na primeira vinda, ele veio como o servo sofredor de Isaías para expiar os pecados.
Mas a segunda vinda será completamente diferente. Ele retornará como o Rei dos Reis para reinar e para julgar. 2 papéis, um único herdeiro. O próprio Jesus deu uma pista sobre esse intervalo de tempo. Ele contou a parábola de um homem nobre que viaja para longe para receber a autoridade para reinar e depois voltar. Essa história se tornou uma metáfora perfeita para o período em que estamos agora. O rei está ausente, mas com a promessa de que vai retornar para estabelecer seu governo. Isso nos dá uma espécie de linha do tempo profética. Primeiro, a partida. O nobre, Jesus, viaja para longe. Em seguida, o interlúdio, que é o período atual, em que ele aguarda numa posição de honra. E, finalmente, o retorno, a promessa de que ele voltará para a restauração de todas as coisas, o momento em que o reino vai ser plenamente estabelecido aqui na Terra. E como é que vai ser esse reino restaurado? Isaías nos dá uma das visões mais poderosas que existem. Um mundo onde armas de guerra são transformadas em ferramentas de agricultura. Uma era de paz tão completa, tão absoluta, que as nações nem aprenderão mais a guerrear. É a promessa final do reinado do herdeiro de Davi. E assim, essa jornada através dos séculos nos traz até esta reflexão final. A história do trono de Davi não é só um relato antigo, é uma profecia que aponta para um futuro de justiça e de paz. E a pergunta que fica é: o que a promessa desse reino restaurado significa para a esperança e para as ações no mundo de hoje?